Olá, queridos. Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nesta tarde. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta tarde, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 40, versículo 23. Diz assim: O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu deles. Querido, nós já conhecemos a história de José, um homem a qual Deus escolheu para cumprimento de um propósito, de uma promessa, um homem a qual Deus revelou seu destino, a qual seria governador do Egito, porém passou por alguns processos que o fizeram a conduzir o seu destino. Na verdade, o seu processo o vendeu para o destino. Um homem que passou por 4 prisões, a prisão dos irmãos, a qual lançaram ele no poço. A segunda prisão foi a prisão de Potifar, onde ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Mas mesmo assim a casa de Potifar, enquanto José estava, foi abençoada. Terceira prisão foi a prisão do carcereiro, onde ele se tornou chefe dos presos. A prisão também foi abençoada com a presença de José. E a quarta prisão foi a prisão do rei, a prisão do palácio, aonde Deus iria exaltar e honrar ele. E também o palácio foi abençoado. Querido, então entenda, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta tarde, que a bênção não está no lugar. A bênção está dentro de você. Deus não colocou a bênção no lugar, a bênção Deus colocou dentro de você. Porque aonde José ia, o lugar era abençoado, o lugar prosperava. Por quê? Porque a bênção estava dentro dele, não estava no lugar. Então é interessante pensar sobre isso. Às vezes você possa achar que a bênção está no lugar onde você for. Não, aonde você for, o lugar será abençoado, porque você é a bênção. Então, a palavra de Deus para você nesta tarde é assim como Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Porque se você for bênção, aonde você for, o lugar será abençoado. Só que a Bíblia diz aqui, querido, em Gênesis 40, 23, que o copeiro se esqueceu de José. Deus deu um sonho a José acerca do copeiro e a do padeiro. José falou que o copeiro seria restituído ao seu cargo e o padeiro seria enforcado. Então entenda, o padeiro ele foi enforcado e o copeiro foi restituído ao cargo. Por que Deus agora, quando o copeiro é restituído ao seu cargo, por que agora Deus faz com que o copeiro se esqueça de José? Já parou para pensar nisso, querido? Ao invés de se lembrar de José? Eu vou te contar um segredo aqui. O padeiro ele morre. O padeiro é enforcado. Só que o cargo do padeiro fica vago. E agora precisava de alguém ocupar o cargo do padeiro. Então por isso que Deus fez o copeiro se esquecer de José. Por quê? Porque se o copeiro se lembrasse de José, José iria ocupar o cargo de padeiro. Só que a promessa de Deus para José não era que ele fosse padeiro, era que ele fosse governador do Egito. Às vezes tu está pedindo algo a Deus que é pequeno, não chegou ainda, porque Deus está criando, projetando, dando forma e vai inaugurar com você dentro do projeto. Às vezes tu quer algo pequeno, mas Deus quer te dar algo grande, meu irmão. E às vezes não aconteceu ainda por conta disso. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que aquele que é poderoso para nos dar mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então Deus ele te dá além do que você pede e do que você imagina. Salomão pediu Deus sabedoria, mas Deus deu além. Deus deu sabedoria e também deu riqueza. Então o reino de Salomão foi próspero. Por quê? Porque ele só queria sabedoria, mas Deus queria dar sabedoria e dar riqueza. Tá vendo como é que Deus te dá além do que você pede? Então por isso que ainda não aconteceu na sua vida. O filho da viúva morreu. Só que Jesus pegou aquilo que estava morto e devolveu para ela com vida.
Jesus não te devolveu, Jesus não te deu ainda porque ainda está morto e ele está dando vida para depois te devolver. Então é importante você esperar o tempo de Jesus te devolver ou te dar. Porque às vezes é algo que está morto, mas Jesus não te dá nada morto, Jesus te dá algo com vida. Às vezes é algo que está sem forma, mas Jesus está dando forma para te dar. Então, Jesus não fez o copeiro se esquecer de José, porque José iria ocupar o cargo de padeiro que estava vago. Só que a promessa de Deus é que José fosse governador. Mas só que no Egito não tinha esse cargo de governador, era só Faraó. Então Deus cria um cargo de governador, dá forma e inaugura com José. Então o cargo de governador do Egito foi inaugurado com José. Então Deus está criando algo, está dando a forma e vai inaugurar com você. Lembra do ladrão na cruz? Jesus inaugurou o paraíso e colocou, o primeiro a entrar no paraíso foi o ladrão. Então Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. Se Jesus inaugurou um paraíso com um ladrão, o que ele pode fazer para você que não é ladrão? Então recebe essa palavra nessa tarde, querido. Que o Senhor te abençoe e guarde isso. Que Deus tem o melhor para você. Deus está criando, dando forma e vai inaugurar com você. Que Deus te abençoe nessa tarde. Receba essa palavra em nome de Jesus.